No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, está no ar o nosso Pode no Altar, sempre com entrevistas sobre o universo de casamentos. Estou eu e a Marlene. É isso mesmo. Voltamos aí com mais um episódio que todo mundo pediu. E hoje nós vamos a conversa vai ser musical, né, Carlinhos? Exatamente, ó. Mas não esqueça de se inscrever no canal, você curte, mas se inscreve, isso ajuda a gente ali a repercutir bastante. Se inscreve, compartilha. A gente tem depois das entrevistas, a gente tem os cortes também, que são alguns pontos, né, das entrevistas legais, assim, os mais legais, que são todos legais, mas tem assim os bacanas que a gente deixa separadinho para você compartilhar também na sua rede social. É isso aí, cutuca o sininho, pessoal. Bom, trilha sonora, né? Acho que tudo fica melhor com uma trilha sonora, a vida fica melhor. Já visto as novelas, né? As novelas, os filmes, o que seriam os filmes sem as trilhas sonoras? E hoje a gente fala sobre a trilha sonora durante o seu casamento, durante a cerimônia e também depois, na festa. Por isso a gente tem um convidado especial hoje. É isso mesmo, hoje está com a gente aqui o DJ William Costa, um parceiraço nosso e que tem aí arrebentado aí nas festas, a gente tem visto aí em vários vídeos, ele leva o pessoal à loucura lá na pista. William, seja muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço, gente, sempre um prazer estar com vocês, excelentes profissionais, né, do ramo de casamento. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Demorou, mas saiu, né? Pois é verdade. A gente tá aí, ó, namorando faz tempo para esse bate-papo gostoso aí. E já deu para perceber que tem um astral legal, né? Um astral bacana, isso conta muito, né? O astral do profissional, né? Principalmente dessa área que é de entretenimento, né? Para alegrar as pessoas. Com certeza. Eu sempre falo que o casamento é uma troca energética, né? Então a gente está ali no palco, ali a gente está conduzindo, a gente é maestro da festa, né? Como um todo. Então se a gente ficar com cara emburrada, ficar ali, né, cabeça baixada, as pessoas não vão sentir o clima e a energia que a gente tem. Então a gente sempre tenta manter essa energia lá em cima, é uma troca energética para que a gente possa conduzir melhor o evento, é sempre assim. Pra gente começar aquela perguntinha básica, como é que começou o seu gosto aí pela música? Como é que você se envolveu nesse ramo aí? Então, é uma história bem longa, mas ela é muito legal, assim, desde pequeno. Eu sempre fui conduzido por músicas, né? Meu avô, ele foi professor de música, e o meu outro avô, por parte de mãe, ele trabalhava na parte de serviços gerais de um clube na minha cidade. E a minha avó era do guarda-volume e o meu pai era chefe da segurança. Então, eu nasci, né, nos clubes, nas danceterias, e eu era muito pequenininho, era pitiquinho, tinha lá meus 7, 8 anos. E teve uma vez que minha avó me chamou para ir com ela numa matinê, porque minha mãe estava trabalhando, meu pai também estava trabalhando ali. Vamos levar ele, né, com a gente. E eu fiquei ali no guarda-volume, ali, sentadinho e tal. Daí eu falei: vó, posso subir lá em cima, ver o que está acontecendo, né? Ela falou: pode, vai lá, mas cuidado, tal, né? Avisa seu pai que você vai subir. E a matinê rolando, o clube cheio, mais de 1000 pessoas. E aí eu cheguei perto do palco ali, vi aquele cara ali e tal, animando a pista, a festa. Eu debrucei no palco e fiquei assistindo ele, sem pretensão nenhuma. E aí ele sabia quem eu era, porque o meu pai, ele era da segurança e eu era o mascotinho ali, né? Meu avô que pendurava toda a iluminação no clube, minha avó era responsável por guarda-volume e tal. E ele sabia quem eu era. E aí chegou num dia que ele me chamou: viu, vem cá. Eu vou soltar uma música da moda dos anos 90 e tal, e você... É época do vinil ainda? Do vinil, toca disco ainda. E aí eu vou soltar, você vai apertar esse botão e eu vou anunciar você, tá bom? Eu falei: tá bom. Aí ele me carregou no colo, né? Atenção, pessoal, hoje temos uma atração especial aqui, o mascote, o DJ, neto do seu Narciso, neto da dona Mercedes e filho do seu Ari, aqui e tal, todo mundo se conhecia. E eu apertei um botão, o disco começou a virar e foi uma música, não lembro da música, mas foi uma música incrível. E aí eu falei: meu, que é isso, cara? Sabe que energia é essa, tal? E ficou. E aí, né, no começo da minha adolescência ali, sempre com a mentalidade da minha avó, dos meus pais falando: você precisa trabalhar numa empresa, você precisa estudar, né? E eu falei: mas espera aí, eu quero isso pra mim, né? Mas tudo bem. Daí eu comecei a trabalhar em folha de pagamento, fiz departamento pessoal, trabalhei em empresas também. E aí chegou num ponto que eu estava
trabalhando, eu já tinha aí meus 18 anos, e eu trabalhava num escritório, departamento pessoal de uma amiga da minha mãe. E aí, o que acontece? Ela é minha amiga até hoje, e eu não tinha como, eu chegava de manhã, e no dia seguinte eu trabalhava à noite, tocava, brincava, tocava. E aí teve um dia que eu tava assim, com a mão no computador, assim, tal, dormindo, assim, daí ela chegou do meu lado, assim, você fez aquela rescisão? E eu dormindo. Eu falei, não, peraí, cara, eu preciso decidir o que eu quero da minha vida. Ou eu vou trabalhar na parte do escritório, ou eu vou trabalhar com festas. Daí eu decidi trabalhar com festas e foi. Mas a minha juventude, quem me ajudou muito foi meu tio, que também é músico. E eu fazia as festinhas de escola, tal, ele emprestava equipamento para mim, e meu tio teve uma paciência gigantesca comigo, assim, porque todo equipamento que precisava, ele emprestava. Então, eu ia lá, ganhava meu dinheirinho e emprestava o equipamento do meu tio. Então, meu tio, não, vai lá, é uma criança, é um moleque, um adolescente, vai lá, eu vou ajudar, mas todo o dinheiro vinha para mim, eu não passava nada para ele, coitado. Aí é bom, vinha para mim, e passava para ele, assim. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu a magia de eu gostar dessa parte de animação, de festas e tal. No começo foi bem difícil, minha família não aceitou muito, né, essa minha escolha de ser DJ, de trabalhar com noite. Eles sempre falavam que isso não é uma coisa legal, que trabalhar à noite não é legal. Tem aquele mito, né, aquele preconceito de DJ usar entorpecente, beber, ficar louco e tal. Então minha família nunca aceitou, mas depois eles foram entendendo que eu nasci para isso mesmo, né, então não tem como, né. E aí a coisa foi acontecendo e hoje eles me respeitam muito, gostam muito do meu trabalho. E como que você entrou no universo de casamentos? De casamentos. Na verdade, eu comecei com eventos sociais, com aniversários e casamento. Eu lembro que no primeiro casamento que eu fiz, foi um perrengue. Meu tio tinha uma caminhonete com os equipamentos do meu outro tio, que era músico. E aí eu tava chegando para montar o casamento e choveu. E a caçamba da S10 era aberta, molhou todo o equipamento. E aí eu cheguei para montar, né, assim, a noiva, assim, desesperada, tal, vai dar certo, o som vai funcionar? Vai funcionar. Aí tive alguns amigos que eram donos de casa noturna na cidade, me emprestaram equipamento para eu poder fazer o casamento ali e tal. Então, eu comecei a fazer eventos sociais, com aniversários de amigos, e fazendo os casamentos de quem queria, gostava do meu trabalho e tal. E eu fui aprimorando isso, né, melhorando com o tempo, né. Eu acho que é difícil a gente começar a trabalhar sendo perfeito, né, é muito difícil. E abençoados são aqueles que apostam no nosso trabalho, né, mesmo sabendo que a gente está começando. E aí a gente foi gradativamente aprendendo, estudando, vendo o que dá certo, o que não dá, e pegando experiência. E aí eu comecei no ramo de casamento, depois eu saí. Eu fui para os clubes, comecei a tocar muito em balada, muito em danceteria, muito clube. E aí teve essa época do fechamento dos clubes, né? Os clubes no mundo inteiro começaram a fechar, porque foi mudando o público. Aí eu retornei para o ramo dos casamentos e não saí mais. E você pegou essa transição do vinil com CDJ, né? Isso, CDJ. E na verdade eu aprendi a tocar no vinil, mas eu não tinha dinheiro para comprar o vinil, porque o vinil é muito caro, né? Uma música era em torno de $80, assim, uma música, né? Uma música de um lado A, a mesma música do lado B de uma versão diferente. Então, uma música, $80. Então, era muito caro. Então, eu não tinha dinheiro para comprar os discos. Eu era muito humilde e tal. Então, eu migrei para o CD, porque eram os discos, depois foi para o CD. Nos primeiros casamentos que eu fiz, eu tinha um mixerzinho, que era emprestado também, e eu usava 2 toca-CD de rádio normal. E aí eu ligava no mixer ali, tocava uma música, esses CDs que eram da Jovem Pan, 7 Melhores, CDs de novelas e tal. E aí eu comprava uma seleçãozinha tal, tocava aqui, escutava, daí eu escutava aqui, tocava, mas não mixava nada, só trocava de música. Então foi assim a minha transição. Depois de um certo tempo, eu fiz o aprimoramento do vinil, né? Daí aí eu aprendi a tocar no vinil, mas eu toquei muito pouco, foi mais CD mesmo. E agora pro digital, né? Que é pendrive, HD certinho. E hoje você trabalha com casamentos e outros segmentos também. Sim, sim. Mas o seu carro-chefe hoje são os casamentos? Carro-chefe casamento e por segundo corporativo. Então eu faço muito corporativo de empresas, confraternizações, lançamentos de produto.
Eu faço essa parte corporativa, mas o meu carro-chefe mesmo é casamentos, que é o que eu amo fazer, né? Porque o corporativo, você tem que fazer um repertório meio que engessado ali para a ocasião, né? Então você tem que entender qual é o produto, quais são os funcionários da empresa para você poder fazer aquele repertório. Já o casamento não, o casamento você tem um leque de ritmos musicais para tocar, né? Então eu gosto muito de casamento, prefiro mais. Tá, antes da gente entrar em alguns detalhes, né? Vamos naquele ponto bem prático, né? Contrato, né? A pessoa vai te contratar, aí como é que funciona essa questão de contrato? Você tem que fazer visita técnica, se informar do espaço, porque tem duas questões específicas de casamento, que é a cerimônia do casamento, propriamente dita, onde muitas vezes o trabalho do DJ é requisitado, ou às vezes é música ao vivo, mas de qualquer forma tem que ter o som lá. E a parte da festa. Como que funciona no contrato? Você conversa com os dois e fala, olha, é o casamento, tem essa parte aqui da celebração e a questão de você animar a festa depois. Isso. Como que é feito isso? Eu sempre faço uma reunião com os noivos para entender o que eles querem, o que eles precisam, né? Geralmente o meu trabalho realmente é como DJ animação da festa, fazer a parte da recepção e animação do evento, do começo até o final. Mas existe uma demanda também, às vezes os noivos preferem, escolhem músicas mecânicas, né, e não músicas ao vivo, tocadas ali ao vivo, e aí eu ofereço esse trabalho que é um trabalho à parte do momento da festa, né? E nesse caso, por exemplo, né, depende do número de convidados, do tipo de equipamento que você vai usar. Esse casamento vai precisar para 250 convidados ao ar livre. Eu vou precisar de tanto de equipamento, de caixa de som, por exemplo, tem isso? Tem. É muito importante a gente saber aonde a gente vai montar o equipamento. Por quê? Existem lugares abertos que demandam um equipamento um pouco mais potente, de pressão sonora um pouco maior, e eventos fechados que o equipamento é um pouco mais reduzido, mais compacto. É muito importante a gente saber, por exemplo, a gente vai fazer um casamento numa tenda, em um lugar aberto. O som seria outro, né? Diferente de um salão todo fechado, e o equipamento é mais reduzido, é mais compacto. Mas existe essa diferença sim, e é importante a gente saber. E de que forma você fica sabendo? Porque você faz casamentos, eu acredito, em diversas localidades, sim, né? Sim. Como que você... Porque os noivos são totalmente leigos, né? Para eles, é só colocar uma caixinha de som ali e tal. Você em conversa com a assessoria que você resolve isso? Sim, quando a assessoria pede o nosso orçamento, o nosso contrato, a gente expõe para ela e a gente retira essas informações da assessoria. Mas geralmente, como funciona? O cliente entra em contato comigo, as primeiras perguntas que eu peço é data, local, espaço, cidade e horário. Então essas perguntas são importantes para a gente saber como que vai ser o evento. Aí ela fala na resposta, o local vai ser espaço X e Y. Eu vou na internet, pesquiso esse espaço, tento ver como é esse espaço ali pela internet bem breve. E aí na reunião eu consigo expor para ela, olha, nesse espaço eu acho que é interessante, é aberto, é interessante a gente fazer um equipamento um pouco mais robusto, ou se é um espaço fechado, um evento um espaço fechado, o equipamento é um pouco mais simples, mas na reunião eu defino muito isso, eu esclareço muito isso para os noivos também não gastarem dinheiro à toa, né? Não adianta eu montar um orçamento X, aquele orçamento engessado, sendo que o cliente às vezes vai gastar mais, eu vou levar um equipamento sem necessidade ali no caso, né? Ou também eu mando um orçamento reduzido e chego lá, o espaço é totalmente aberto, o espaço é gigantesco. Aí eu preciso ajustar isso com os noivos. Olha, o espaço é muito grande, vai precisar fazer um agregamento ali de equipamento. Também tem outra questão dentro disso, né? Tem espaços que já tem uma estrutura de caixa de som, por exemplo, né? Sim. Aí você vai com um equipamento mínimo, é isso? Isso, eu vou com o equipamento, meu sistema de som ali, para minha controladora no caso, apenas para plugar no som do espaço, mas eu deixo muito claro, é muito importante isso, que precisa ter um responsável por aquele equipamento. Eu não coloco a mão no equipamento de espaço nenhum, né? Então, se o espaço já fornecer equipamento, então ele tem que disponibilizar uma pessoa para estar tomando conta o evento todo daquele equipamento do espaço, né? Se acontece alguma coisa, se o som para, ou até mesmo regulagem, o som está muito alto, está muito baixo, o técnico vai ter essa percepção ali. Claro que a gente ali no palco, a gente tem essa percepção, se está muito alto, muito baixo, o som está clipando ou não, mas essa pessoa responsável pelo som é uma segurança até para o espaço,
para de repente não extrapolar um pouco o volume, né, ultrapassar a linha ali da tênua do que é agradável e do que não é. A gente sempre pede, né, que tenha um técnico de som, né? Sim. Porque o negócio não é seu, né? Então acaba, se der algum problema, tem alguém responsável ali. Sim. Até pra gente entender, gente, do que nós estamos falando, uma vez um DJ falou assim pra mim, você quer um animador pra sua festa? Eu sou DJ, né? Aí eu falei, quando a gente faz o roteiro da festa, ou seja, o roteiro do casamento, porque muitas vezes o casal pede para que o DJ toque na cerimônia, que é isso que você estava falando aqui agora há pouco. Sim. O serviço do DJ, ele vai bem além de só discotecar, né? Sim. Existe a parte de discotecagem mesmo, que é a festa em si, você tá lá animando o pessoal, mas existe, olha, não vai ter músico ao vivo no minha cerimônia, você faz. É um serviço que o DJ faz lá, né? Toca as músicas, baixa uma playlist, tá? Depois até quero que você fale um pouquinho sobre isso pra gente. Sim. E tem os complementos. Olha, na minha festa eu vou ter o DJ, mas eu quero uma banda. Né? E aí o DJ tá com toda a estrutura dele lá montado, mas vai ter uma banda. Você também traz estrutura para essa banda tocar, você também tem o palco, você tem essa questão de iluminação também? Então, isso é uma questão muito importante para deixar muito claro para os noivos e noivas, que é assim, o DJ, ele é um artista como uma banda, né? Então, é muito ruim e muito decepcionante o DJ ser a pessoa que monta, que sobe na escada, que pendura, que toca, e depois que acaba o evento ele vai lá, desmonta tudo. Então é um pouco decepcionante para os noivos ter essa percepção. Peraí, será que o Rogério Frauzino do Jota Quest está lá em cima na escada pendurando, né, o equipamento? Então eu tenho uma empresa parceira que trabalha comigo, eles montam todo o equipamento para mim e eu vou apenas para discotecar. Claro que existem situações, eventos um pouco menores, que eu consigo montar esse equipamento, vou um dia antes, deixo tudo pronto um dia antes, no dia eu vou apenas executar, e depois eu acalmo um pouco, espero todos os convidados irem embora, os noivos, pais e padrinhos, aí eu junto com uns 2 ou 3 colaboradores, a gente vai lá e desmonta o equipamento, eu consigo fazer. Mas casamentos de uma proporção um pouco maior, aí é uma empresa que monta tudo e eu vou apenas discotecar. E também tem essa empresa que fornece, né? Como teve algumas noivas nossas que falou, William, a gente vai ter uma banda, você fornece equipamento? Sim, eu forneço, mas não é o William, né? É uma empresa que trabalha com o William, eu vou lá na empresa e falo, olha, a gente tem uma demanda, a gente tem uma banda, a gente vai precisar agregar esse equipamento pro evento, beleza? Beleza, o que eles precisam? O que a banda precisa? Aí eles mandam um rider pra gente, eu mando para a empresa vê o rider e disponibiliza para o evento e passa o orçamento desse adendo para a noiva, né? Então, é muito importante deixar isso bem esclarecido para as noivas, porque às vezes a gente chega no evento e o evento tá tudo montado, o equipamento da banda, aí chega o DJ lá, daí a banda olha torto. O que você veio fazer aqui? Eu também sou um DJ, eu também vou participar do evento e tal. E já teve situações assim, muito tristes de eu ter que montar a minha mesa no meio dos convidados ali da pista de dança e a atração toda no palco da banda. Só que a banda, ela vai acabar uma hora. Tem suas pausas também, tem as suas pausas. E aí é onde eu vou entrar para finalizar o evento. E aí eu fico ali no chão e tal, mas tem empresas sérias que tem o lugar do DJ, ele tem uma coerência no palco, ali na distribuição do palco, que é onde o DJ fica num local estratégico ali. A hora que a banda dá o intervalo, o DJ está lá em cima do palco, ele dá sequência ali no intervalo, e depois, a hora que a banda finaliza, o DJ também dá sequência. Então é muito importante a gente falar isso numa reunião, expor isso para os noivos, para que eles possam ter a ciência do que está acontecendo. Porque às vezes os noivos só contratam e depois deixa a bucha para a assessoria resolver. Exatamente, são coisas diferentes. Eu falo que o DJ, ele é o locutor sim da festa. Sim. Ele, maestro, né? Ele é o maestro, porque tudo que vai acontecer, os recados, os momentos, né? Agora é hora da entrada dos noivos. A banda não vai fazer isso. Sim. Quem faz é o DJ. Sim. Agora é o horário do brinde do casal. Sim. Agora é o horário da dança do casal.
quem coordena isso, né? Exatamente. É o DJ que tá lá, senão toda hora a pessoa vai, um lá pega o microfone, peraí, DJ, vai lá e dá um aviso. Não é assim, né? E é muito importante noivos saberem, no momento da contratação de vocês, assim, eu sou um DJ muito versátil, então eu consigo fazer uma cerimônia, eu consigo fazer a recepção, eu consigo fazer um intervalo, eu consigo dar recados, eu consigo conduzir o casamento. Tem alguns profissionais que não, que apenas vai lá, fornece algo engessado. Eu vou tocar a playlist dos noivos, eu vou fazer a festa acontecer, não faço mais nada além disso. Existem profissionais assim, né? Então, é muito importante vocês fazer uma reunião com o DJ e sentir isso dele. Se ele é versátil, se ele consegue ali fazer um pouco de tudo, se ele consegue entregar o evento todo para os noivos. Porque às vezes, eu vou contratar um DJ, mas ele só vai fazer isso, não vai fazer mais nada. Como que diz para mim, eu não sou animador de festa. Então, e a animação funciona assim também. Tem alguns amigos meus que eles também fazem uma outra parte, assim, são amigos, mas não é o meu perfil de trabalho, tá? Eles são DJs e na hora que tá tocando um sertanejo, coloca um chapéu lá de cowboy, mão pra cima, troca de roupa, coloca um colete de sertanejo. Na hora dos anos 70, coloca uma peruca Black Power lá. E tá tudo bem. São artistas além. E tá tudo bem. Eu acho que depende muito do gosto dos noivos, né? Então, existem esses DJs artísticos nesse ponto. Eu já sou um pouco mais conservador. Eu falo bastante, me comunico, dou bastante recado, mas eu faço a pista acontecer de acordo com a minha arte, que é a mixagem, que é a discotecagem, é a transição de uma música para outra. Eu sempre falo para os meus noivos que eles vão contratar um DJ que vai mixar do começo até o final do evento. Não vai trocar música, não vai abaixar uma fade out, fade in. Não, eu vou mixar sertanejo, mixar forró, mixar funk que seja, dance, pop, enfim. Eu vou mixar do começo até o final. Então eu explico muito isso para os noivos nas minhas reuniões. Voltar lá um pouquinho para a cerimônia antes da animação, né? Que geralmente é o que me interessa sempre, né? Geralmente o pessoal usa o microfone sem fio. Ok, microfone sem fio. O microfone sem fio tem que tomar vários cuidados com ele, né? Muitas vezes o que acontece? A base do microfone fica lá atrás, né? Atrás dos convidados. Isso é muito da qualidade do microfone. Por exemplo, os convidados se levantaram. Aí começa a dar problema no microfone. O que dá essas interferências? São celulares? Geralmente, a maior parte da interferência que já aconteceu comigo são dos fotógrafos e filmmakers, porque eles usam muito flashes Wi-Fi. Então, não é nem tanto pelos convidados, nem tanto pelo celular. São realmente pelos fotógrafos e filmmakers ali. E também microfone de baixa qualidade, né? Microfones desses xing-lings que o pessoal acaba utilizando. Noivas, façam reunião com o DJ ou com a empresa de som e peça para eles esclarecerem isso também, porque a qualidade do microfone para ser usado no evento é muito importante também. Porque isso é muito comum, eu já passei por vários perrengues nesse sentido, né? Não por mim, porque eu já cheguei a dispensar o microfone e falar no gogó. Falar com todo mundo ali, né? Se dá uma projeção maior na voz, mas acaba perdendo, né, um pouquinho daquela qualidade, né? Sabe o que eu faço? Uma coisa na cerimônia que eu presto muita atenção, eu deixo o microfone sem fio para o celebrante e eu puxo um cabo com fio e deixo do ladinho do pergolado, no pé do pergolado. Isso é muito importante. Eu deixo ali, porque caso o microfone dê uma falhada, alguma coisa, ele vai lá, só pega o microfone do chão e dá continuidade na cerimônia. Né? Já aconteceu um perrengue desse comigo uma vez, que eu fiz um casamento do lado do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Olha só. E aí a cerimônia rolando e tal, meu microfone sem fio, né? Eu não usava microfone com fio de backup, foi aprendizado. E aí no momento da cerimônia ali e tal, o celebrante falando, estava chegando um avião próximo do aeroporto e conectou com a mesma frequência do microfone. E na cerimônia começou a falar aproximação, começou a falar os códigos lá. E aí todo mundo ficou em pânico, assim, sabe? Daí eu fui lá, desliguei, daí eu comentei, olha, tá na mesma frequência, fala um pouco no gogó até o avião, né, abaixar, depois você volta. Aí deu uma pausa ali na cerimônia, ele conduziu a cerimônia bem tranquila, mas se eu tivesse colocado o microfone de backup com fio, isso não teria acontecido. Então o microfone sem fio, ele tem dessas debilidades, assim, né, por questões de locais, a gente faz alguns casamentos no campo, que é lugares bem afastados do centro da cidade, que é ruim de sinal. E os microfones podem falhar, assim, por mais excelente que o microfone seja, pode falhar.
Então, tive uma conversa com um técnico que faz toda a manutenção dos equipamentos da empresa, e ele tem comentado comigo que hoje é muito difícil o microfone que não falha. É muito difícil, porque a sujeira da Anatel está muito grande, é muita rádio pirata, muita coisa acontecendo, e o governo não está conseguindo fiscalizar isso com eficiência. Então, a parte de frequência está muito bagunçada. Então, hoje, um microfone que não falha é muito difícil, mas a gente precisa ter um equipamento de qualidade e tem que pensar nesse plano B sempre, né? Certo, e até em relação a isso, por exemplo, você fez aqui no litoral, muito frequente você fazer festas aqui no litoral, e aqui a questão da maresias, né? Então a questão do equipamento tem que estar muito atento a isso, né? Tem. A maresia, ela é algo que ela corrói o equipamento invisivelmente falando, né? Então, é um equipamento que é utilizado no campo, utilizado na cidade, quando vem para o litoral, a depreciação com certeza ela é maior. De todos os equipamentos, microfone, mesa de som, caixa de som, equipamentos de iluminação, tudo. Então os equipamentos que vêm para o litoral, ele sofre uma depreciação muito rápida do que quando você faz uma festa na cidade ou no campo, sem dúvida nenhuma. Antes de falar do repertório, foi uma coisa que talvez você já deve ter enfrentado. Tá lá no meio da festa e tal, metade já chapou, né? Já bebeu, né? E aí, né? Chega aquele, toca isso, vem outro. Como que você lida com essas situações assim? Então, tudo isso acontece na reunião com os noivos. A gente define repertório com os noivos numa reunião, a gente entende o gosto musical deles e o que eles não querem que toque, né? Então, quando a gente vai para um evento, os convidados precisam entender que ocorreu uma reunião com os noivos, tanto na parte de buffet, assessoria, decoração, cerimonialistas, tudo. Então, e às vezes os convidados, eles querem se passar um pouco na frente dos noivos e exigir, né, o que eles querem ouvir ali e tal. Teve uma situação, uma vez, que teve uma madrinha que pediu uma música da Marília Mendonça que falava de traição, que falava de cortar pulso, sabe? Uma coisa terrível. E essa música em específico, os noivos falaram: William, se alguém pedir, você não toca. Porque essa música foi de um desentendimento meio do meu noivo, a gente não gosta dessa música e tal, mas essa música estava muito na moda, não lembro qual era, mas estava muito na moda na época. E essa madrinha sentou no palco e falou: William, eu quero que você toque essa música. Falei: já vou tocar, daqui a pouquinho eu toco. Daí entrei no bloco do sertanejo, fiz toquei várias músicas ali, e essa em específico eu não toquei. E ela me infernizou, até o ponto de eu chegar e falar para os noivos: olha, aquela madrinha tá pedindo, mas fique tranquila que eu não vou tocar aquela música. Eu sabia que ela ia pedir essa música e tal, e aí acabei não tocando. E depois, no final da festa, eu falei: olha, você precisa entender que a gente faz uma reunião com os noivos, e essa música não estava no protocolo para tocar, ela foi proibida de tocar na festa e tal. Mas essa música é muito animada, tal, e era uma madrinha meio que parente da noiva, sabe? Então teve uma faíscazinha ali, tal, mas foi contornado, eu resolvi, e a festa foi conduzida de uma maneira tranquila, mas ocorre, com certeza ocorre. E hoje em dia, as pessoas têm no celular a sua própria playlist, né? Então ela não entende que tem um profissional ali para poder conduzir a festa, e eles são muito imediatistas. Eu quero que toque isso agora, quero que faça aquela salada na mente deles, que eles querem ouvir aquela salada na mente, mas não entendem que tem um processo, tem uma parábola, né, de chegar lá em cima, no pico da festa, diminuindo e tal. Então eu sempre falo para os convidados: curtam, se divirtam, vai lá, pegue um drink, se deixe levar na festa. Porque quem vai conduzir sou eu, e o trabalho do DJ realmente é você tocar a música que você nem imagina que você ia ouvir. É você ser surpreendido pelo DJ ou pela banda que for executar o evento. Então, essa é a magia, essa é a arte do DJ. E muitas das vezes as pessoas acham que o DJ é um tocador de playlist, que vai lá no Spotify: eu quero essa agora, tal, quero essa agora, tal. E não é assim, precisa ver uma coerência musical ali, né? De repente tá tocando uma música, sei lá, do Lulu Santos, e alguém pede, sei lá, o Seu Valença. Não cabe, não entra, não tem essa união. Eu vou tocar o Seu Valença, mas eu vou ter que passar por umas 4 ou 5 músicas para chegar no Seu Valença, né? Então, essa dinâmica da festa
que a gente tenta fazer e faz com maestria, mas os convidados muitas vezes eles não entendem, eles são imediatistas, sabe? Eles querem que toque aquela música na hora, ali e agora. Mas a gente contorna isso de uma maneira tranquila. Até assim, a gente em reunião com os noivos, é uma pergunta que a gente faz para eles, olha, vocês vão passar o que vocês gostariam que o DJ tocasse, né? Não dá para você baixar uma playlist inteira de um casamento, mas, toca isso, não toca aquilo. Isso. E a pergunta, os seus convidados podem pedir música? Né? A gente pergunta isso, porque às vezes tem essas situações, como ele falou, e tem noivos que falam, não, é para seguir o que nós combinamos aqui. Enfim, às vezes, né, lá no final já tá todo mundo derrubado. Aí, de repente, até vocês acabam indo uma exceção. Sim. Mas, via de regras, é tudo combinado com os noivos. Tudo foi programado, né? Sim, e esse é o segredo para manter uma pista? Eu acho que é importante os noivos darem pra gente ali um norte, uma direção. Eu sempre peço para eles umas 20, 30 músicas ali, do que eles mais gostam, de que não pode faltar. E dentro daquele bloco que eles me mandaram, eu vou estudar e vou pegar várias vertentes do que eles gostam e eu vou montar uma playlist pro casamento. Outro detalhe, noivas, eu não vou com nenhuma playlist pronta pro seu casamento, tá? Eu sempre faço tudo ali na hora. Eu pego a referência dos noivos, eu destrincho aquela playlist e monto, deixo uma coisa pré-montada, pré-blocos, e na hora eu vou fazer. Eu nunca vou falar, agora eu vou começar com esse bloco, vou tocar isso. É na hora, porque a gente tem a percepção da pista. De repente a gente tá tocando alguma coisa ali que não pegou, a galera não aceitou, eu vou e mudo na hora. Puxa, isso aqui pegou, houve um movimentinho ali, eu vou seguir por aqui. Eu segui, não rolou, vou voltar, ou eu vou dar um avanço. Então, essa percepção que a gente tem, que é lindo, é uma arte, é uma arte que a gente está expressando ali. E não é uma playlist pronta ali, né? Então, a gente sempre fala que a festa, ela é conduzida sempre com o gosto dos noivos. Se os noivos falarem, olha, se algum convidado pedir alguma música, pode tocar sem restrição. Ok. Mas se eles colocarem restrições para não tocar algum estilo de música ou músicas específicas, a gente precisa atender os noivos, porque são eles que são os anfitriões da festa, né? Muito bem. Olha aí quanta coisa, hein, gente? Muita informação. Muita informação. Vou anotando tudo aí. E aí, como é que você faz para montar esse repertório com os noivos? Então, esse repertório é assim, eu sempre faço uma entrevista com eles e falo, o que vocês gostam de ouvir, noivo? O que você gosta de ouvir na academia, no seu carro, com os seus amigos? Eu anoto tudo que eles gostam, depois eu pergunto para a noiva. E aí eu vejo o que ela gosta. Dentro dessa coerência, na reunião mesmo, às vezes o noivo não gosta do que a noiva quer. E às vezes a noiva fala, não vou querer que você toque lá um rock metal, que de repente o noivo quer. Mas eu explico para os noivos que dá para tocar. Dá para tocar tanto que a noiva gosta quanto que o noivo gosta. Mas existem momentos para isso. Né? De repente o noivo gosta muito de metal, Iron Maiden, rock and roll, a gente deixa esse bloquinho um pouco mais pro final, dá para tocar. Mas será que os convidados vão gostar? Será que os meus convidados vão gostar do meu gosto musical? Vão, porque eles estão na pista e a energia está tomada em conta deles. Né? Eu sempre falo que para os noivos, para a festa acontecer, os noivos precisam estar na pista o tempo todo. Já houve casamentos dos noivos saírem, cadê os noivos? Os convidados dançando ali na pista, mas os noivos, sei lá, foram fazer fotos, ou foram resolver bucha de buffet, sabe? Então eu sempre falo para os noivos, contratem os seus profissionais certos, que vocês vão ser convidados da festa de vocês. Então, esqueçam o que está acontecendo, deixa tudo na mão da assessoria, que ela vai cuidar de tudo. Vários perrengues que podem acontecer, vocês nem vão ficar sabendo do que aconteceu, vão ficar sabendo depois que vocês voltaram da lua de mel, mas curtam a festa, fiquem ali na pista o tempo todo, porque eu vou conduzir o tempo todo os gostos musicais, tanto do noivo quanto da noiva. Eu sempre peço também para os noivos, no momento ali da euforia, tal, que eles estão pulando, se divertindo, vem uma música na cabeça, sei lá, uma música do RDB, por exemplo, né? Que vai ser agora essa noiva desse final de semana. Ela está acostumada com as madrinhas, com os amigos, vem lá e pede para mim. Às vezes no momento que eu estou tocando, não é o momento para tocar aquela música, mas ela sente a energia dos seus convidados. Então vai lá, corre lá, pede para mim, eu toco na hora. Eu mudo totalmente de figura a pista e eu toco na hora. Para quê? Para alimentar aquela energia, porque a pista ela é feita de energia. Então se a pista não tiver uma energia lá em cima, é muito difícil a gente conduzir ela até o final. Então se os noivos
derem argumentos, derem instrumentos para a gente manter a pista lá em cima, é ótimo. É isso aí. É isso aí. Por isso que o cronograma tem que estar alinhado com você. Porque você tem que saber o que vai acontecer em cada momento, porque às vezes a pista está lá em cima, para tudo que vai fazer um brinde. Ou vai fazer uma homenagem. Aí quebrou o clima, né? Aí para você fazer voltar aquela pista, né? Então, é difícil. É todo um planejamento, É todo um planejamento. Então, já aconteceu também ali, a pista está acontecendo lá em cima e tal, e aí a assessoria, William, eu esqueci do buquê, vamos jogar o buquê? Você espera 10 minutinhos, que eu vou preparar o ambiente para o buquê. 10 minutinhos. E aí eu vou conduzindo as próximas músicas para que o momento do buquê seja alto astral também, né? Porque eu não posso, algumas assessoras são incisivas em falar, William, eu preciso jogar o buquê agora. Falei, puxa, mas agora eu não consigo, esperar umas 2, 3 músicas. Não, tem que ser agora. Aí me quebra, daí beleza, tudo bem, a gente atende, né, a assessoria, mas ela passou por cima de um profissional, que é muito triste. Né? Como se tivesse desligado a energia, né? Abaixou o disjuntor. Abaixou o disjuntor. Para isso, tudo, né? Para tudo. Eu trabalho em rádio já há muitos anos, né? E é muito comum até isso, às vezes você está lá na época que eu fazia musical, né, programa musical, hoje faço mais a área de jornalismo, né? Mas é muito comum, você estava tocando lá um dance music da hora, né, que era do momento. Daí ligo o vídeo, eu quero ver o Amado Batista. Nada contra o Amado Batista, mas é um choque térmico. É um choque térmico, é isso aí. Eu quando vou pedir música, porque eu ligo lá, eu sinto que qual que tá sendo a playlist, aí eu vou na vibe da playlist e peço. Às vezes eu ligo lá, toca aí pra mim. Mas é interessante porque esse choque térmico a gente também utiliza na nossa pista. Naquele momento em que a pista tá morna, então a gente muda totalmente o que tá tocando por uma coisa mais impactante, muda totalmente a energia, daí todo mundo corre para a pista. Então, isso é importante, mas precisa saber fazer. Sim. No momento certo. Quando sai de um down para algo mais chamativo. Isso aí. Essa questão do repertório é muito interessante, porque o DJ ele veio dos clubes, da casa noturna, né? Então, como que funciona o trabalho do DJ numa danceteria? Ele trabalha junto com o bar, e junto com o segurança, e junto com a bilheteria. Por quê? O DJ não consegue manter o tempo todo a energia lá em cima da pista, por quê? Porque senão o bar não vende. Então a gente precisa quebrar um pouco a pista, amornar para as pessoas poderem ir no banheiro, senão o pessoal faz xixi na calça no meio da pista, porque não quer sair daquela energia. Então, muito poucas pessoas sabem disso, como que é o trabalho do DJ. Porque, por exemplo, saiu uma briga lá no meio da pista de dança. O DJ, de hipótese nenhuma, pode parar o som. Ele não pode parar. Ele tem que entreter o pessoal para que ninguém perceba, tirar o foco da briga, né? Então, o DJ ele tem que estar alinhado com a segurança, ele tem que estar alinhado com o bar, porque se o DJ só pensar nele e manter a pista lá em cima, o bar não vende. Então, a danceteria ela é movida com o bar vendendo e as pessoas consumindo. Então, a gente acaba trazendo essa experiência também para o casamento também. Por isso que é de suma importância, né, William, que o DJ tem o cronograma do evento, né? Sim. Para ele saber o horário que vai bombar e o horário que não vai. Isso. A hora que começa o jantar, não dá para você pôr a pista lá em cima, né? A hora que... Então, assim, você tem que saber o que vai acontecer para você saber o horário de levantar e o horário de acalmar, né? Não faz sentido a gente colocar uma Macarena e o pessoal comendo ali, né? Não tem sentido. Ou ninguém vai comer. Ou ninguém vai comer, ou vai largar o prato e vai dançar Macarena lá, né? Então, precisa ter essa coerência, né? Já aconteceu aí alguma coisa engraçada ou emocionante que marcou os seus trabalhos até agora? Olha, emocionante, eu acho que todos os casamentos são emocionantes, porque vira e mexe eu me pego emocionado ali com a cerimônia, porque a cerimônia é um momento de amor, né? É um amor puro ali, né? Então eu me emociono toda vez que existem os votos ali, na parte da cerimônia eu me emociono muito, e também na parte da dança ali. Da dança dos noivos, depende da música ali, os noivos se olham, eles falam, trocam olhares, eles falam coisas ali que ninguém está escutando, mas a gente em cima do palco tá vendo. Eu falei, nossa, que lindo, sabe? Então é bem bacana essa parte, e também é emocionante também ver as pessoas mais idosas curtindo e dançando também, né? Porque a música, a pista de dança não é apenas para os jovens, é também para o pessoal mais velho. Então, quando a gente se depara ali com uma pista cheia, o pessoal dançando e o pessoal mais velho ali
curtindo, aí eu vou lá e dou uma cutucadinha, coloco uma musiquinha pra eles ali, daí eles, é da minha época e tal, e vai, e, né, interage comigo, então é emocionante dessa parte aí. Mas a parte engraçada, nossa, teve várias, assim, parte engraçada de bêbado da PT no meio da pista, noiva, escorregar e cair, várias situações bem engraçadas, assim, também vários perrengues também. Entre os perrengues, falar em celebração, momento da celebração, quando muda drasticamente o tempo, né? Você está contando ali com tempo de sol, mas mudou o tempo, é aquela correria, como que funciona isso? Ah, sim, é bem complicado porque muitas das vezes quando muda o tempo drasticamente ali, ou de repente estava escrito nas estrelas que ia dar tempo ruim, é um pouco de teimosia na parte da noiva também, né? Então a gente sabe do cenário, a gente sabe que vai chover, o tempo não tá legal, mas muitas vezes as noivas querem insistir naquele cenário. Consta alguma coisa em contrato em relação a isso? Sim, no meu contrato eu não disponibilizo nenhum equipamento ao ar livre. Posso colocar os equipamentos, as caixas ali onde eu vou ficar no ar livre, se o tempo estiver firme. Se estiver oscilando, está no meu contrato de que precisa haver um plano B, porque eu não posso colocar o equipamento em perigo com relação à chuva, porque molhou é prejuízo para os noivos. E no meu contrato está essa cláusula que se algum dano no equipamento, ao contrário do que a gente propôs, né, do que a gente sugeriu para os noivos, a manutenção é por conta dos noivos e está no contrato. Então, os noivos precisam estar cientes da realidade ali, né? Mas a gente sempre acaba instalando o equipamento num momento, mesmo se vira do nada o tempo, o equipamento tá salvo ali, a gente coloca um saco de lixo em cima das caixas, tal, em cima do equipamento, mas ocorre, né? Esses contratos bem feitos salvam a nossa pele. Salva a nossa pele. Porque muitas vezes você argumenta isso com os noivos, olha, a gente vai ter que pôr uma tenda, porque não, mas eu não quero. Mas no contrato tá falando que se chover e molhar, vocês vão ter que pagar, então eu acho que é melhor. Aconteceu comigo, gente. Quando a gente tem esse subsídio, é muito mais fácil a gente argumentar, entendeu? Isso. Porque quando mexe no bolso, aí a coisa muda de figura, né? E no meu caso, nessa noiva, tava em contrato, ela tava ciente. E na cerimônia mudou, assim, drasticamente o tempo, assim. Foi questão de minutos, o tempo virou e caiu uma pancada de chuva e choveu. E aí eu falei para a noiva, olha, não tem como eu dar sequência aqui aonde vai ser montado, porque tá chuva, a tenda do local estava toda furada, estava sem fechamento, sem nada. Se chover, eu vou precisar desmontar o equipamento. E na cerimônia começou a chuva. Daí a minha equipe foi lá e desmontou rapidamente a festa, que estava debaixo de uma tenda. Desmontou tudo. Na hora que as pessoas foram para a recepção da festa, não tinha nada montado, porque estava chovendo muito, né? Então eu falei para a noiva, olha, para montar o equipamento precisa ser um lugar coberto, sem vento, sem chuva, sem nenhum problema meteorológico. E ela estava ciente disso. No decorrer da festa, eu deixei uma caixinha ambiente, né, com um sonzinho ali no celular ali para ela, mas ela era tão maravilhosa, ela era tão incrível, que deu uma trégua. Eu não faço isso, eu falei para ela, olha, eu não faço isso porque condena o meu trabalho, mas eu vou montar ali rapidinho para você e vou fazer a festa acontecer. Eu acho que foi a melhor festa que eu fiz na minha vida. Ela ficou tão grata, os convidados ficaram todos comovidos com o que estava acontecendo ali. Eu montei ali rapidinho uma luz meio torta, tal, montei o equipamento ali e mandei ver. Foi uma das festas mais incríveis que eu fiz, porque as pessoas viram o problema que era, o esforço para acontecer, e eles fizeram valer a pena aquela festa, que foi incrível. Eu tenho o depoimento dela no meu Instagram. Pessoal, olhem lá depois, que foi incrível essa festa. Acho que dá para perguntar nesse sentido, né? O que os noivos devem considerar ao contratar um DJ? Deve-se considerar. Energia elétrica é uma coisa muito importante com a parte dos equipamentos. Às vezes, a gente sempre fala que o gerador ele é um seguro para você não usar, né? Tanto na parte dos equipamentos quanto na parte da festa. Já aconteceu no espaço de eventos, tá com a energia oscilando ali, e eu sempre também coloco em contrato, olha, a energia precisa estar estável, 220, senão compromete o funcionamento do equipamento. E aí no espaço eu estava dando lá 205, 200, 190, 195, e o equipamento que é importado, que é o equipamento que a gente usa, se não tiver uma energia instável, ele para, ele entra em proteção, ele não funciona. E aí o som começou a parar.
Começou a parar, daí eu falei, olha, desculpa, eu falei para assessoria para não desagradar a noiva. Olha, está acontecendo isso, e a energia elétrica não está instável. Mas o que a gente pode fazer? Olha, o espaço tem gerador, mas se ligar o gerador é custo que não está incluso e tal. Eu falei, olha, ou você conversa com o espaço e o espaço liga o gerador para a festa poder funcionar, ou eu não consigo dar andamento no meu trabalho. E ele foi bem resiliente, depois eu descobri que ele estava servindo pizza, assando forno. Então você imagina forno elétrico ligado no evento, equipamento de som, iluminação, varal de luz, luz decorativa, tudo. E a energia era um casamento no campo, e a energia estava oscilando, né, por algum problema na rede elétrica da rua, da CPFL, sei lá, não estava chegando energia suficiente. Daí eu pedi, olha, ele tem gerador, se ele ligar o gerador, vai solucionar o problema. Mas aí gera custo, o noivo não vai querer pagar, como é que a gente faz? Então vamos fazer o seguinte, então eu vou parar o som, você termina de assar suas pizzas, a hora que você terminar de assar suas pizzas, eu ligo o meu som. Mas daí fica difícil, né? Aí com muito tempo, depois de uns 40 minutos, ele foi lá, ele ligou o gerador, aí a festa aconteceu. Então, energia elétrica é uma coisa muito importante. E também local que dê para acomodar todo mundo, porque às vezes as pessoas acham bonito um espaço, mas não sabem se aquele espaço vai comportar todo mundo em local coberto. Então é muito preocupante isso, porque as pessoas sempre apostam que o dia vai estar lindo, que vai ter sol. Só que na hora que chove ou dá alguma coisa de vento, as pessoas acabam indo para o lugar onde está coberto. E aonde, mesa de bolo, DJ, porque são fatores que precisa ser local coberto, não dá para montar ao ar livre. Né? Então os noivos têm que se atentar a esses dois fatores. Se o local tem infraestrutura para acomodar todos sentados e cobertos, e energia elétrica, que são dois fatores importantes. Muito bem. Tem que estar atento aí às partes... Bastante coisa. E como evitar erros comuns na escolha de um repertório? Erros. Eu acho que você tentar agradar as pessoas sem se agradar. Eu sempre falo isso para os meus noivos, que a festa tem que ser do jeitinho deles, independente se as pessoas vão gostar ou não, porque é eles que estão casando, então a festa tem que ser perfeita para eles, né? Eu fiz um casamento em Maresias, onde os noivos se conheceram ali no Sirena, que é um clube de música eletrônica e tal. Eles se conheceram lá e falaram, William, eu quero que minha festa seja uma balada. Aí houve uma preocupação da assessoria, olha, mas alguns convidados seus não gostam desse tipo de som e tal. E aí eles falaram, não, tudo bem, a gente vai fazer um repertório para eles, mas a gente quer focar nesse repertório porque é um repertório que faz todo sentido meu e da minha noiva. E aconteceu. E as pessoas super dançaram e super se divertiram, porque os convidados, o nome já diz, convidados, então eles vão estar ali para os noivos, porque para você ser noivos e convidar pessoas gera custo, gera um monte de coisa. Então, você que é convidado de um casamento, você tem que se sentir lisonjeado em estar ali, porque é os noivos que vão escolher decoração, buffet, a atração, a celebração, as músicas, então eles que vão escolher tudo. Então os convidados precisam se apreciar de tudo aquilo que é o gosto dos noivos. Então é um grande erro dos noivos tentar agradar as pessoas e esquecer deles próprios, assim. Eu acho que é o maior erro, ao meu ver, né? Isso aí. Tendências musicais para 2025. Agora tem aquelas trends, né? Aquelas trends, E aí, você gosta disso? Isso pegou mesmo? As noivas têm pedido? Eu acho bacana, eu acho legal, mas uma música nunca dá para todo mundo tirar foto, né? Nunca dá. A gente tem que sempre agregar. Mas é uma tendência, eu acho super bacana, eu acho que a gente precisa usufruir de todas essas tendências, né? Eu acho que 2026 está vindo de uma pegada de brasilidades mixadas. Por exemplo, a gente pega aí um Lulu Santos, pega um Fábio Júnior, pega uma Ana Carolina, que são músicas MPBs que todo mundo conhece, numa roupagem mais dance, numa roupagem mais eletrônica, vamos dizer, mas é uma roupagem mais dançante. Porque se você pega, sei lá, uma música da Rita Lee, que é uma música mais lenta, e entra a parte ali, a pitada do DJ, que muda totalmente ela, mas o vocal ela é perfeito. Mas o ritmo é mais dançante, o whisky a gogô mais dançante. Então, eu acho que essa tendência para 2026 está vindo, assim, vai chegar um ponto que a gente vai fazer um casamento só com músicas brasileiras,
Antigas, mixadas, né? Essa é a nova tendência. E em relação ao repertório, música que não pode faltar. Um belo forrozinho ali para os pessoal mais antigo, ali para as pessoas mais velhas. Eu acho que os anos 80 e os anos 90 eu acho que nunca perdem de moda, porque se as pessoas estão casando hoje, elas tiveram uma vivência antes, e essa vivência na adolescência que é o que mantém a pista lá em cima, então isso nunca perde um pouco de moda. Eu acho que os anos 60 já saiu um pouco de moda, ali, né, o Elvis Presley e tal, eu acho que saiu um pouco, mas está vindo essas músicas dos anos 60 com uma roupagem atual, trends, né? que são os dance musics com os vocais antigos, mas as músicas específicas, igual a gente tocava dos anos 60, aquelas músicas tradicionais, aqueles rock anos 60, eu acho que perdeu um pouco. Eu acho que a disco ela ganhou mais espaço no casamento, a parte disco. Os anos 80 e os anos 90 estão lá em cima, e a grande novidade eu acho que é os electro hits, né, os dances dos anos 2000, que foi sucesso nos anos 2000, que está voltando agora, que todo mundo está gostando e está curtindo. São os noivos que curtiam na época, né, e estão querendo trazer isso para os casamentos hoje. Então, As que sempre emocionam. Sempre emocionam. As clássicas, né, Michael Bublé, são clássicas. Músicas nacionais, assim, que eu gosto muito, Roberto Carlos, ali para o momento da dança dos noivos, ali no momento ali do aquecimento da pista, de dançar juntinho, um Fábio Júnior, excelente. Não né? vou nem comentar, né? Então, Lulu Santos, então são músicas que nunca saem de moda, sabe? Que não pode faltar, que são essas chaves. E o que não deve tocar? Na minha opinião, eu sou um DJ conservador, né? Então eu gosto de tocar música boa, sem ter que apelar para músicas de baixo calão. Eu sempre falo para os meus noivos que eu não gosto muito e não concordo muito em tocar uns funks baixaria. Eu acho que a gente consegue fazer uma pista animada, uma pista bacana, sem ter que apelar para esse tipo de som. É muito comum isso acontecer em debutante, né? Debutante é muito comum acontecer, até as mães ficam de cabelo em pé. William, que música é essa, meu Deus do céu? Eu falei, a música que a sua filha escolheu, né? Que ela escuta com as amigas, na escola e tal. Então, debutante está um pouco bizarro o repertório. Mas no casamento a gente acaba trazendo essa parte conservadora. Porque tem avós, tem tios, tem pessoas antigas que não é legal tocar essas músicas de baixo calão, né, no casamento. Eu acho que não combina. Dança dos noivos. Dança dos noivos, eu sempre falo lá em reunião. A dança dos noivos tem que ser a música do casal. Aquela música que eles se conheceram, aquela música que toca o coração dos noivos, aquela música que a noiva chega para o noivo e fala, amor, tá tocando a nossa música. Seja ela bonita, seja ela feia, se as pessoas vão gostar ou se não vão gostar, tem que ser. Porque aquela música vai contar a história dos noivos deles ali. O coração dos dois vão se unir naquele momento. E ninguém vai entender nada. Mas para eles tem muito sentido. Então, eu sempre peço, puxa aí na memória. Nossa, William, mas qual? Puxa na memória. Uma música de vocês, que toca de vocês. Aí o noivo, amor, aquela música lá que tocou ontem é a nossa. Puxa, verdade, então tem que ser essa. Independente do ritmo, independente do que é falado, tem que ser. Mas, tomar cuidado com o que diz a música, né? Então isso é uma pauta que tem que ser falado. Eu sempre falo, escolham músicas, a gente gosta de uma música internacional, mas dá uma pesquisadinha no que ela diz. Essa música, o que diz essa música? Porque muitas das vezes tem lá um convidado que sabe outras línguas, né? E sabe o que está acontecendo. Às vezes os noivos estão lá dançando, desejando amor um pro outro, mas a música está falando de traição, está falando de nada a ver, mas eles escolheram essa música porque ela é bonitinha, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Legal, então. É uma música que representa amor para você. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Sabia que ele é fã de Roberto Carlos. Eu sou fã de Robertão, eu sou fã de Roberto. Então, umas músicas de Michael Bublé também tem umas músicas lindas. Eu sempre tem que ver esse sentido do que ela transmite, né? Mas Robertão é tiro certo. Tiro certo. William, me sugere uma música para mim dançar com meu pai. Robertão. Sugiro Robertão. Não tem erro. Gente, muito bom esse papo, né? William, onde as pessoas podem te encontrar? Rede social, a minha rede social mais atuante é o Instagram, mas eu também tenho o meu site. Meu site ele é um pouco mais institucional, mas o dia a dia ali do que eu posto, do que eu faço, do meu lado pessoal e também dos eventos,
no Instagram, @DJ William Costa, é um perfil aberto. Me segue lá que eu vou seguir todos vocês de volta e vocês vão acompanhar um pouquinho do meu trabalho, dos meus stories, do dia a dia e também do material de casamento. O Instagram hoje para mim é mais voltado ao trabalho do que a parte pessoal minha, mas tá lá todas as noivas, os eventos corporativos, os aniversários, tá tudo lá. Legal, olha, foi bastante útil também, a nossa lei é agradável, né? Muito útil, né? A nossa conversa vai gerar vários cortes, né? Sim. De pontos específicos que você falou. E sua mensagem final, suas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Legal. Noivas e noivos, façam uma reunião com o DJ de vocês. Não peçam apenas orçamentos e olhem lá valores para ver se cabe no orçamento de vocês ou não cabe. Façam uma reunião, entendam, sintam a energia desse DJ, porque o DJ não é simplesmente valor, preço, né? É o sentimento, você vai entregar a sua festa na mão desse maestro que vai conduzir a sua festa, tanto se vai ter banda ou se não vai ter, mas é o DJ que vai ser o responsável por conduzir o seu evento junto com todo o time e com a assessoria. Então, faça uma reunião com o DJ, perca ali seus 20, 30 minutinhos, entenda, escute o que ele tem para falar para vocês, que vai ser muito útil e vai ser um divisor de águas para vocês. A gente fica por aqui agradecendo você mais uma vez e que a gente venha se encontrar mais vezes em casamentos. E a você que está acompanhando o nosso podcast, está sempre acompanhando, não esqueça de se inscrever, tem muitos assuntos legais. Compartilhe, cutuque o sininho, se inscreva no nosso canal e a gente vai ficando por aqui. Incrível! Você ouviu Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, tudo o que você precisa saber sobre o dia mais importante de sua vida. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar.